Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal Na Linha de Contato e seja bem-vindo. Numa de nossas publicações anteriores, nós repercutimos a informação divulgada pela agência russa de notícias, a RIA Novosti, onde eles informaram que as tropas ucranianas posicionadas em Kursk já estavam se preparando para uma evacuação daquele território russo. De lá para cá não tivemos nenhuma confirmação oficial sobre esse evento. Pelo menos a gente não teve acesso a nenhuma confirmação oficial de nenhum dos lados. Mas as mídias que cobrem o conflito continuam falando sobre evacuações de forças russas, sobre a saída de equipamentos e de pessoal russo lá de Kursk. Como eu disse, até esse momento, nenhum dos dois lados confirmou nada oficialmente. E mídias estão mesmo repercutindo, e mídias que têm acesso a informações lá da linha de frente, inclusive mídias ucranianas, estão admitindo que devido à retomada pelos russos da vila de Sverdlikovo, que possibilitou as tropas russas avançar até cerca de 5 quilômetros da principal rota de abastecimento dos ucranianos lá em Kursk. Devido à tomada dessa vila aí, os ucranianos dificilmente conseguirão manter as suas posições dentro de Kursk. E dentro de pouco tempo terão a sua rota de evacuação, a principal rota de suprimentos, e que poderia ser usada agora para evacuação. Dentro de pouco tempo essa rota vai ser totalmente tomada pelas tropas do Putin, e a partir daí eles não terão mais como sair daquela região, e não lhes restará mais nenhuma opção senão a rendição ou lutar até a morte. As informações que nós recebemos ontem, aliás foi anteontem, no dia 25 de fevereiro de 2025, confirmam que essa rota, que poderia ser usada para a evacuação de das tropas ucranianas, já está repleta de destroços de equipamentos. Foram informações de anteontem, no período finalzinho do dia, mas a gente não tinha imagens. Ontem, dia 26, a gente teve acesso a algumas imagens de má qualidade. Provavelmente hoje, mais tarde, a gente terá mais imagens. Mas ontem, durante o dia, a gente teve acesso a algumas imagens de má qualidade, mas que é possível a gente ter uma ideia da quantidade de veículos que já foram destruídos pelos drones, principalmente, e também pela artilharia russa, veículos que estavam trafegando nessa principal rota aí de acesso à cidade de Sutsha, por onde os ucranianos levavam suprimentos, levavam pessoal para fazer rotação e recolhiam feridos. Então, muitos destroços de equipamentos ucranianos e equipamentos da OTAN a gente já pode ver nessa rota. E é interessante que esse mesmo evento já aconteceu em outras ocasiões, em outras cidades, onde os ucranianos mantiveram as posições até o último momento, e depois que os russos tomaram completamente ou conseguiram cobrir as rotas de escape com fogo de artilharia, com drones, aí eles tentavam se retirar. E aí já viu, né? Perdiam muito equipamento e perdiam muita mão de obra. Como eu disse, muito equipamento perdido e muitos corpos. A gente tem visto muitas imagens mostrando isso dentro de Kursk. Muitos corpos de ucranianos. Vocês entendem que a gente não pode mostrar essas imagens aqui, senão a gente perderia a nossa publicação. A plataforma não permite esse tipo de imagem. Então, bola para frente. Uma mídia informou
que existem mais 2 estradas rurais que podem ser usadas para a retirada das forças ucranianas. Mas nessa época do ano, a região está parcialmente coberta por neve. Algumas áreas com muita neve. E essas estradas, como foi dito, são estradas rurais. Elas com certeza não estão em boas condições de tráfego. Isso aí significa que sair de Kursk pela rota principal, que agora está sendo chamada de Estrada da Morte, se tornou quase um suicídio. E sair pelas outras 2 estradas rurais também será extremamente perigoso, pois devido às condições dessas estradas, cobertas de neve e talvez lamacentas, o deslocamento será lento e demorado, expondo os veículos e os combatentes ucranianos aos ataques de drones, de artilharia e dos helicópteros russos. Pessoal, nesse momento, as tropas ucranianas em Kursk estão em um beco sem saída. E isso aí poderá ficar ainda pior assim que essa rota logística for completamente tomada pelas tropas russas. E isso acontecerá em breve. Os ucranianos parece que não têm mais condições de enviar contingentes significativos de mão de obra para aquela região. Também parece não ter equipamentos sobrando, vamos dizer assim, em quantidade suficiente para enviar. Senão eles teriam feito isso. E parece que agora os russos decidiram recuperar a região de Kursk. Estão fazendo um movimento que deveria ter sido feito há mais tempo. Não se sabe por que não foi feito antes. Um movimento de cerco ali, com, digamos, força total para cima dos ocupantes ucranianos. Algumas pessoas acreditam que o alto comando russo decidiu que era melhor deixar as tropas ucranianas dentro de Kursk por algum tempo. Já que estavam lá, já que haviam conseguido invadir a região, era melhor deixar eles lá dentro, porque eles estavam perdendo muito equipamento e muita mão de obra. Os ucranianos perderam muita coisa em Kursk. E enquanto isso, deixavam faltar mão de obra e equipamento no leste, o que facilitou grandes avanços russos lá embaixo. Então, os ucranianos foram contidos em Kursk, chegou um ponto que eles não avançavam mais, foram contidos em Kursk, e os russos foram desgastando esse contingente ucraniano que estava ali, destruindo equipamentos, mão de obras que de outra forma estariam lá no leste lutando contra as tropas do Putin. Algumas pessoas acreditam que foi uma ação planejada, permitir que eles ficassem ali por mais tempo. Agora, com negociações se aproximando, não é mais interessante permitir que eles fiquem ali. Bom, faz todo sentido isso aí. Os blogueiros, principalmente ucranianos, eles estão afirmando que a tomada do controle de fogo dessa rota pelos russos causou uma extrema dificuldade em manter o abastecimento das tropas ucranianas lá naquela região russa, foi o que causou as perdas das vilas de Pogribki e Orlovka. Também ajudou aos russos a retomarem Lebedivka e Novaya Sorotina, que recentemente foram retomadas pelas tropas do Putin. Ontem, dia 25 de fevereiro, aliás, ontem, dia 26 de fevereiro, mídias russas confirmaram mesmo a retomada dos assentamentos de Orlovka e Pogribki, onde a gente pode ver nesse trechinho de vídeo aí, que está mostrando a bandeira russa sendo hasteada lá naquela localidade.
Ainda ontem, 26, um boletim do Ministério da Defesa da Rússia disse que as forças armadas ucranianas perderam mais de 270 combatentes lá em Kursk. Isso no dia de ontem. Aliás, não foi no dia de ontem, foi no dia 25. Esse boletim informa que eles perderam em apenas um dia 270 combatentes. E isso a partir do momento em que se consolidou o controle de fogo russo sobre aquela rota de abastecimento, que a gente tem falado aqui muito sobre isso. De acordo com essa informação da defesa russa, nesse dia aí, os ucranianos também perderam 2 veículos blindados de transporte de pessoal, 13 veículos blindados de combate de infantaria e 26 outros veículos leves, incluindo caminhões de transporte geral. Perderam ainda peças de artilharia, perderam um morteiro, uma estação de radar ucraniana foi atingida, foi destruída, perderam 2 depósitos de munições e 12 pontos de operadores de drones. Eu vi imagens de uma equipe de forças especiais russas tomando um bunker, um local onde estavam tropas, soldados ucranianos, operadores de drones. E a gente já falou isso há bastante tempo atrás, devido àquelas brincadeiras que os operadores de drones ucranianos fazem com prisioneiros russos, assediando eles com drones, assediando e depois lançando os drones sobre pessoas desarmadas e às vezes até sem condições de luta. Devido a isso aí, os operadores, esses operadores de drones, normalmente não são feitos prisioneiros. Eu vi um vídeo em que uma equipe desses operadores foi eliminada. Não sobrou ninguém. Já havia um entendimento entre essas forças russas, pelo que a gente percebeu, nada oficial, é claro, mas pelo que a gente percebeu já há um entendimento de que eles, quando encontrados, eles têm que ser eliminados devido a essas brincadeiras, digamos assim, que eles fazem com os prisioneiros russos. Pior para eles, né? O Ministério da Defesa russo disse que no total, desde que o início da invasão ucraniana na região de Kursk começou, eles já perderam mais de 63 mil militares e 381 tanques. Pessoal, esse equipamento e esses militares perdidos poderiam ter ajudado os ucranianos a segurar um pouquinho mais os avanços russos lá embaixo, lá no leste. Mas eles queriam Kursk e estão pagando um alto preço. Ontem, dia 26, uma mídia russa com acesso aos combates lá na linha de frente disse que os combatentes russos têm encontrado uma grande quantidade de mercenários lutando ao lado dos ucranianos nas proximidades da cidade de Sudzha, em Kursk. Essa mídia afirmou que a grande maioria desses mercenários são cidadãos da Polônia, Inglaterra e da França, que lutam na Ucrânia utilizando armas da OTAN. Informações como essa não deixam dúvidas e confirmam mesmo o envolvimento das tropas da OTAN na luta dos ucranianos contra os russos. A gente já sabia que a invasão lá em Kursk contou com a participação de uma grande quantidade de militares da OTAN. Isso a gente sabe desde o início. Os membros da OTAN, os países membros da OTAN, não têm coragem de assumir que seus soldados estão lutando em território ucraniano e em território russo. E por isso esses combatentes
acabam morrendo sem glória, como mercenários que estão em outro país lutando apenas por dinheiro. Não existe glória nisso aí. E você aí, meu amigo, que gosta do nosso trabalho e deseja ajudar a manter o canal, pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix. A chave a gente deixa sempre na descrição de nossos vídeos. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Clique ainda no sininho, isso aciona as notificações. Isso tudo nos ajuda bastante. E a gente aproveita esse momento para agradecer pela importante ajuda que nos foi enviada pelos nossos parceiros Marco Antônio e Ricardo Shibuya. Meus amigos Marco e Ricardo, obrigado pelo apoio. Meus amigos, sobre as recentes declarações do primeiro-ministro britânico Keir Starmer e do presidente francês, o Emmanuel Macron, de que eles afirmaram que estão prontos para enviar suas tropas para compor uma força de paz lá na Ucrânia, e também diante da fala do Donald Trump, que disse que Putin estaria propenso a aceitar tropas europeias dentro da Ucrânia como componente de uma força de paz. Diante dessas declarações aí dessas três autoridades, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, disse ontem, me parece que ontem, em Doha, no Catar, ele disse que para a Rússia, qualquer ação que envolva o envio de forças de paz europeias para a Ucrânia está totalmente fora de questão. O Lavrov disse o seguinte, abre aspas aí, não podemos considerar essa opção, pois a abordagem imposta pelos europeus, principalmente França e Reino Unido, visa alimentar ainda mais o conflito. A ação desses países visa alimentar Kiev com mais armas. O Lavrov disse ainda que a Rússia está esperando que os europeus parem de espalhar mentiras. Mentiras essas dizendo que os russos dificultaram as negociações. Ele disse que o presidente Vladimir Putin já respondeu a essas alegações. E Putin disse que é Zelensky, que instigado pelos europeus, tem se recusado a negociar. E é verdade, por várias vezes o Zelensky, de uma forma ou de outra, dizia que não negociaria. E os europeus também deixavam claro que não tinham intenção de negociar, queriam vencer os russos no campo de batalha. Meus amigos, o Putin não é bobo e sabe que a OTAN, que ela não quer interromper a guerra entre russos e ucranianos, e por isso o Putin sabe que não pode permitir tropas europeias dentro da Ucrânia, pois essas tropas certamente seriam usadas para provocações que em pouco tempo reacenderiam os conflitos. Isso é fato, não dá para confiar. Resumindo, depois de dos dois acordos de Minsk e das negociações de Istambul, lá na Turquia, que foram quebrados e descumpridos pela Europa e pela Ucrânia, o Putin tem todos os motivos para não confiar nem um pouco nos europeus. Também não dá para confiar no Zelensky. E aí? Putin, a meu ver, não pode aceitar tropas da OTAN dentro da Ucrânia, porque o conflito começou justamente para evitar que isso acontecesse. E aí um país, uma região, uma organização, a OTAN, que instigou a guerra, que alimentou o Zelensky com armas, dinheiro e munições para manter a guerra, essa organização tem condições de enviar tropas de paz? A meu ver, de jeito nenhum. Bem, amigos, é isso aí. Nós vamos parando por aqui. Obrigado pelo apoio, pela companhia. E eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!